Então, primeiro lembrar que o Novembro Azul é saúde do homem. Uma doença, como outras doenças, também são difíceis. Os neurologistas tratando de pacientes com AVC, o cardiologista com aqueles quadros cardíacos complicados, transplantes, também são doenças complicadas. Talvez o que diferencia a oncologia das demais é que você lida com a figura morte mais próxima. Não quem tenha câncer vai morrer, não é isso. Mas existe essa possibilidade quando a doença não é curada. Talvez a dificuldade seja por aí. Essa dificuldade do aceitar que às vezes a doença ganha da gente. Não, na verdade não. Hoje, estatisticamente, a gente consegue curar 60% dos diversos tipos de cânceres que existem. De uma forma mais prática, de cada 10 pacientes, 6 vão ficar curados e infelizmente 4 não vão curar. Então, ou seja, ter câncer não é uma sentença de morte, é um problema de saúde, deve ser bem tratado, mas de forma alguma é uma sentença de morte. Hoje não é o mais comum, né? O mais comum ainda é colo e reto, né? Mas pulmão, mas ele tem uma grande prevalência sim. E, infelizmente, também grande mortalidade. E, infelizmente, diagnósticos tardios levam a doenças muito grandes e às vezes o tratamento não é possível de resolver o problema. No início sim, mas à medida que ele vai evoluindo, não deixa de ser, ele deixa de ser indolor e vai causar dor, não apenas por conta de urinar, mas se ele atingir outros órgãos, você pode ter dor, porque a doença atinge outros órgãos, lesa esses outros órgãos, e isso leva a algum tipo de sintoma. Se você tem um problema de saúde, você deve procurar o médico o mais breve possível. O que é problema de saúde? É um sintoma que você tem, que começa a ser repetido às vezes, aparecer para você tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. Lembrar que toda vez que eu tenho um diagnóstico precoce, o menor possível, eu tenho maior chance de cura. É mais fácil matar uma barata com chinelo do que tentar matar um elefante com chinelo. Vamos dar um exemplo, não do câncer, para ficar mais fácil. Eu tenho uma dor de cabeça que eu tenho hoje, amanhã eu não tenho mais, fico sem ter, ok. Mas todo dia eu acordo de manhã com dor de cabeça. Opa, tem alguma coisa errada. Então eu devo procurar o médico porque é uma coisa que está se repetindo. Eu não tinha, agora tenho. Então eu vou urinar, sai um pouco de sangue. Depois não sai mais? Ok. Vou urinar todo dia, sai sangue? Opa, tem uma coisa errada, eu vou procurar o médico. E aí ao procurar o médico, ele vai definir o que está acontecendo. Então se eu consigo ir rapidamente ao médico, eu detecto rapidamente o problema e consigo consertar antes que esse problema cause outros problemas dentro do organismo. É como um carro. Eu tenho um pequeno defeito, se eu não conserto, esse pequeno defeito gera outro defeito, o carro para de funcionar. E falando em câncer de próstata, o que deve se observar? Dificuldade para urinar, sangramento na urina, dor, né? Sai dele sangue, às vezes na relação sexual, na ejaculação. Então isso são sinais que fazem com que ele procure um médico. Não significa ele ter isso, ele tem câncer de próstata. Ele pode ter outras doenças, mas o câncer de próstata é uma das doenças que pode causar esses sintomas. Ou seja, sente alguma coisa? Esse sintoma está recorrente? Procure o profissional. O paciente que tem algum sintoma relacionado a qualquer doença, mas nós estamos no Novembro Azul, vamos falar em câncer de próstata. Ele procura o médico. Se ele não tem um plano de saúde, ele vai procurar unidade básica de saúde, próximo da casa dele. Vai marcar a consulta com o clínico. Vai falar as queixas que ele apresenta e o clínico vai realizar alguns exames. Vamos imaginar que esses exames levem a uma possibilidade de ser um câncer de próstata. O diagnóstico é feito através de uma biópsia, que é coletar material da próstata. Para chegar nessa biópsia, ele passou por um toque retal, ele passou por ultrassom de próstata, colheu um exame chamado PSA. Esses exames chamados de triagem vão definir se ele tem um risco pequeno ou um risco alto de ter um câncer de próstata. Se for um risco alto, vai para a biópsia, vai coletar material. Coleta-se material onde? No hospital, dificilmente vai ser feito na unidade básica de saúde. Ou então,
um serviço especializado para isso. Coletou o material, veio o resultado. É um câncer de próstata. O que é feito então? A Unidade Básica de Saúde, através de uma guia de referência, encaminha para a Central de Regulação do município. A Central de Regulação do município encaminha para o CROSS, Central de Regulação, de Ordem, de Oferta de Serviço de Saúde. E esse CROSS então vai achar aonde esse paciente vai tratar desse câncer de próstata. O CROSS sempre procura a cidade mais próxima da onde o paciente reside. Se ele estiver na região nossa aqui, ele tem 2 locais para ser atendido: Santa Casa e Conjunto Hospitalar, Hospital Regional. E aí então ele vai ser encaminhado para atender. Ou seja, o caminho é esse. Teve sintoma, unidade básica. Unidade básica providencia exames ou faz a suspeita de que possa ser. Realiza a biópsia, confirmou, vai para o serviço especializado. Tratando de câncer de próstata, o principal tratamento é cirúrgico. Quando ele não pode ser feito ou não é para ser feito, nós temos os outros tratamentos. Aí a radioterapia, o uso de remédios e assim por diante. Qual é a diferença da radioterapia de hoje para a anterior? A eficácia do tratamento é muito semelhante. Agora, o que muda é o que acontece aos tecidos vizinhos aonde é irradiado. As técnicas antigas, você irradiava o que você queria, mas sobrava muita radiação para os tecidos ao redor. Então, os efeitos tóxicos eram muito grandes. Hoje não, hoje a gente consegue irradiar melhor aonde está o problema e poupando os tecidos vizinhos. Fica mais preciso aonde eu quero, afetando menos ao redor. Detectar câncer de próstata, por exemplo, com pacientes acima dos 40 anos. É muito difícil um câncer de próstata abaixo dos 40. Mas a idade onde maior se concentram esses pacientes é acima dos 60 anos. Não significa que todo homem vai ter câncer de próstata, não é assim. Quais são as pessoas que têm maior chance de câncer de próstata? Homens da raça negra, algum parente de primeiro grau que teve câncer de próstata na família e algumas síndromes genéticas, mas aí é uma coisa mais específica, menos de 10% tem essas síndromes genéticas associadas. Olha, há um estudo muito antigo que diz o seguinte: 80 a 90% dos tipos de câncer você consegue diminuir o risco, não é evitar, tá? Você diminui o risco alterando hábitos de vida. Quais são os hábitos de vida que podem produzir doenças, entre elas o câncer? Aí doenças, diabetes, hipertensão e outras coisas, né? O câncer é uma delas. Não fumar, exercício físico, dieta adequada, diminuir fonte de estresse e entre outras atitudes. É muito fácil falar, né, essas coisas, mas é difícil de fazer.